Bem-vinda ao encontro online da Tribo Mãe. Esse conteúdo foi dividido em algumas partes para facilitar o acompanhamento. Não esqueça de assistir todas elas. Então sejam muito bem-vindas, vocês que estão aqui pela primeira vez e vocês que estão aqui sempre. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre o que vocês tinham me pedido na semana retrasada, né? Quando a gente tinha ficado entre dois temas. E daí esse segundo tema ficou para a semana de hoje, que é as consequências do isolamento social, dessa pandemia, de tudo que a gente viveu, está vivendo ainda, quais são as consequências para as nossas crianças, e falar um pouco sobre o apego, né? O apego extremo, que ele está relacionado sim a um dos sintomas aí dessa quarentena e de tudo que a gente está vivendo, tá? É claro que para falar sobre apego, eu acho que cabe melhor num encontro só, tá? Porque tem muita coisa para falar sobre apego, o apego positivo, quando ele já excede. Eu acho que isso a gente pode tratar num próximo encontro, beleza? Então, eu vou começar falando para você que está aqui pela primeira vez e quiser deixar a sua dúvida ou compartilhar com as outras mamães uma experiência sua. Tem um cantinho aqui para chat que você pode colocar e eu tento no finalzinho parar um pouquinho para ler o que vocês escreveram, para ver se tem alguma pergunta, tá bom? Lembrando que nós temos 40 minutos aqui, aí essa sessão é finalizada e eu mando de novo o link lá no nosso grupo para darmos continuidade ao nosso bate-papo, mas isso logo, logo também vai mudar, tá bom? Então vamos lá. Vou começar passando algumas informações para quem nunca participou, né, dos nossos encontros, algumas informações científicas, embasamento teórico, muitas vezes eu passo aí, dou uma pincelada na história, né, para a gente entender da onde as coisas aparecem, tudo bem? Então hoje eu vou começar falando um pouco sobre pesquisas, para a gente entender melhor toda essa loucura que nós estamos vivendo. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, cerca de 80% dos brasileiros sofreram com algum tipo de transtorno mental, como depressão ou ansiedade. Então, olha como é um número alto: 86% dos brasileiros já sofreram ou sofrem com algum tipo de transtorno mental, seja ele a depressão ou a ansiedade, como tantos outros, tá bom? Então, ainda segundo essa entidade, os distúrbios psicológicos, ela se desenvolvem normalmente na infância. E olha que interessante, né? Não quer dizer que é na infância que a gente tem o maior número de ansiedade e depressão, não é isso. Mas quer dizer que a nossa formação começa lá na infância e isso tem uma repercussão significativa na nossa vida adulta em relação aos transtornos mentais. Por isso que é tão importante a gente ter conhecimento de como lidar com a criança, com as emoções da criança, como dar um melhor suporte de desenvolvimento, já que isso tem aí uma importância tão grande na vida adulta da criança. Então, muitas vezes, a gente acaba levando aí o lado emocional da criança como algo que não tem muito valor. A gente acha que a criança está fazendo, entre aspas, birra. Quando eu falei com vocês sobre birra, eu fiz esse diferenciamento entre esse termo pejorativo que as pessoas falam birra e o que é realmente birra, né? Então a gente vai vendo aí quão grande é a importância de a gente olhar para o emocional da criança, né, para essa construção psíquica, porque é lá no futuro que ela vai sofrer grandes consequências e que ela vai ter ou não ferramentas para conseguir lidar melhor com os seus desafios, né, mentais, emocionais, que todos nós adultos, inevitavelmente, iremos enfrentar na nossa vida, tá? Então, crianças, independentemente da faixa etária, elas apresentam maior predisposição para desenvolver quadros de depressão ou ansiedade, porque muitas vezes eles não verbalizam o que sentem, tá? E ainda são punidos muitas vezes pelos seus sentimentos. Então, dessa forma, a gente acaba negligenciando, né, o que pode estar acontecendo aí no seu íntimo da criança. Então, muitas vezes a criança não consegue verbalizar, falando de um bebê, de uma criança menor. Quando a criança aí está na sua primeira infância, muitas vezes ela
não tem conhecimento dos seus próprios sentimentos, e a gente precisa marcar aí um dos nossos temas para tratar sobre como lidar com as crianças, né, em relação aos seus sentimentos, como ensinar sobre emoções, porque isso é muito importante. Às vezes a criança tem sim já um repertório de fala suficiente, mas como a família ou a escola não trata o lado emocional, ensinando mesmo para a criança a diferença entre estar com raiva, estar cansado, estar decepcionado, por exemplo, para que a criança consiga caminhar melhor pelas suas próprias emoções, trazendo para os pais mais assertivamente quais são as suas necessidades daquele momento. Então, isso faz com que a criança apresente essa maior predisposição para desenvolver quadros de depressão ou ansiedade. Mas esses quadros de depressão e ansiedade na infância, elas têm uma maneira de se manifestar diferente do adulto, tá? Por isso que quando a gente falou de birra, eu pontuei bem para vocês que muitas vezes a birra é uma manifestação de uma outra coisa, em que a criança não tem ferramentas para manifestar. Então, às vezes a gente acha que aquela criança está fazendo frescura, né? Ou aquela criança está mimada, e muitas vezes pode ser uma manifestação, sim, de um quadro de ansiedade ou de um quadro de depressão. Tudo bem? Então vamos lá, a gente precisa ter muita empatia, colocar-nos no sapato das crianças e buscando cada vez mais informações como pais, né, de como lidar, como ensinar, como aprender mais sobre o mundo infantil, para que a gente consiga dar esse auxílio e consiga levantar aí aquela anteninha pensando, opa, tem alguma coisa que não está andando tão no trilho da normalidade aqui, vou buscar um profissional. Por isso é tão importante a gente buscar a informação e esse grupo está aqui principalmente para isso, tá? Então, para as crianças adaptar-se a um cenário de isolamento social, né, exigido pela pandemia desse novo coronavírus, ela pode ser muito mais difícil do que para um adulto. Então, alguns encontros atrás, quando eu falei de birra, eu expliquei para vocês que o neocórtex, né, que é a parte do cérebro responsável pelo raciocínio lógico, né, sobre você parar e pensar, opa, será que é isso? Será que é aquilo? Que essa parte do cérebro da criança ainda não estava completamente desenvolvido. Então a gente tem que relembrar aí essas informações, para que na hora que eu esteja passando essas novas informações para vocês, vocês consigam associar. Olha, a gente está falando de uma criança aí na sua primeira infância que não tem esse neocórtex tão bem desenvolvido a ponto de que ela consiga sentar e raciocinar. Bom, tem uma pandemia acontecendo em vários países, essa pandemia causa isso e aquilo, as consequências. A criança não tem, né, esse poder ainda de raciocínio, é algo físico, biológico dela, tá? Então não é que ela tá fazendo charme e não entende. Ela não tem essa compreensão ainda, tá? Então é importante a gente estar sempre relembrando aspectos importantes que eu já falei para vocês em outros encontros. Então, pois bem, levando isso em consideração, na visão da criança, a vida seguia o seu percurso normal e de repente tudo mudou sem razão lógica para a criança, né? Ela não entende o porquê dessas mudanças. Então, uma nova rotina, sem escola, sem creche, sem contato com os colegas, sem passeio na rua, né? Chegou e trouxe à vida dessas crianças e de todos nós, né? Muitas mudanças e adaptações. E olha só, né? Vamos agora colocar os nossos próprios sapatos. O quanto foi e tem sido ainda desafiador para nós adultos que escutamos um jornal, que lemos uma publicação científica, que entendemos o contexto, que entendemos o porquê estou fazendo esse sacrifício, né, o propósito por detrás disso. Agora a gente sai dos nossos próprios sapatos, se coloca de novo no lugar da criança e pensa: imagina você não ter compreensão de todo esse conteúdo, o quão é difícil, ainda mais difícil, fazer esse sacrifício de estar isolado socialmente, tá? Ainda mais para uma criança que está em formação, e eu vou chegar mais ainda nesse conteúdo,
tá? Então, as crianças, ela têm o direito, primeiramente, de saber e acompanhar o que está acontecendo. Então, como eu sempre falo para vocês, diálogo, né, com as crianças, é claro que um diálogo adaptado a cada idade de filho que você tem, porque se você tem um adolescente, uma criança pequena, são duas comunicações diferentes, tudo bem? A gente tem que respeitar as duas comunicações. Então, esse primeiro passo em relação à pandemia, e por que eu estou falando disso? Porque quem está acompanhando aí as notícias sabe que a gente corre também o risco de uma segunda onda, né? De um segundo lockdown, né? Talvez não de um país inteiro, mas de cidades. E para quem mora em cidade grande, como Londres, nós ainda corremos o risco de um segundo lockdown, tá? Então, para a gente pensar no que aconteceu, sim, e se prevenir caso aconteça novamente ou aconteça numa outra ocasião ou coisas semelhantes. Por exemplo, uma criança que está com catapora, ela tem que passar por um isolamento social, né? Então, existem outras maneiras de estar isolado de um convívio, de mudar aí a nossa rotina. Então, por isso que a gente está conversando sobre isso. Então, primeiro, ter esse esclarecimento. A criança tem o direito de saber o que está acontecendo. Então, os adultos, eles devem achar a dose, a quantidade de informação certa e evitar sobrecarregar essa criança, tá? É importante que a gente filtre, né, e coloque limites também nas avalanches de notícias que chegam em nossas casas todos os dias, além de escolher aí as melhores fontes seguras e confiáveis de informação. Isso eu estou falando para crianças um pouquinho mais velhas, né? Eu estou falando de crianças a partir dos 3 anos, então, olha, não é só adolescente, mas a criança pequena, por mais que a gente imagine que ela não esteja entendendo e ela não está entendendo todo o complexo que é a informação de um jornal, por exemplo, mas ela escuta sim algumas palavras, ela sente a tensão dos pais. Então, o que eu fui passando para os pais que fazem o acompanhamento infantil comigo, né? No meio da pandemia, o que eu trazia bastante para eles? Olha, na hora de escutar a informação, escolha um horário do dia. Nem para os pais é bom a gente estar constantemente buscando o que está acontecendo, né? Porque não é fácil de digerir. São notícias e informações que são muitas vezes pesadas, difíceis. A gente está falando de vários números, né, de mortos, uma pandemia que está alastrando cada vez, né, ganhando maior volume, enfim. Então, o que eu iria passando, o que eu ia passando para esses pais? Buscar informação uma vez ao dia, de preferência pela manhã, para não interferir no sono à noite, tá? O nosso cérebro muitas vezes é uma esponjinha, e por mais que, eu ligo a TV, assisto, desligo e não, eu não tô pensando. O nosso cérebro tá processando aquela informação e muitas vezes essas informações acabam mudando aí o funcionamento das nossas glândulas hormonais, interferindo no nosso sono, na nossa ansiedade. Então, primeiro passo, buscar essas informações uma vez ao dia, de preferência durante a manhã, e que essa criança pequena, né, a criança menor, que ela não tenha aí acesso a essas informações, caso ela seja numa TV ou num rádio, né, caso não seja algo de ler, né, que ela esteja ali perto, ainda que ela esteja brincando e ela não está prestando atenção, muitas vezes elas estão sim e elas pegam apenas partes de um todo, tá? Porque para que a criança não escute a palavra ou a frase, né, tá morrendo tantas pessoas por dia, e a cabecinha dela não consegue processar, né, o que está acontecendo. Eu estou livre desse número de pessoas que está morrendo. Às vezes, né, crianças um pouco maiores que já assistiram filmes aí de epidemias, né, ou filmes que mostram um grande número de pessoas da população morrendo, para que eles não fantasiem isso sem uma instrução. Então, caso o seu filho já seja um adolescente, tem maior compreensão, é claro que sempre, depois de um jornal assistido, de uma informação como essa recebida, é importante a gente sentar com esse adolescente, com essa criança, ou mesmo quando eu falo para ele, passo para ele algumas informações, já que ele tem esse direito de saber,
e o direito de saber vai dando embasamento para essa criança de que, então eu não estou saindo na rua porque tem um motivo. Não é que, minha mãe não quer mais sair ou porque eu não mereça mais sair, né? Então tem um motivo. Você dá um embasamento para a criança continuar naquele isolamento social de uma maneira mais saudável possível, tá? Então, sempre depois que a gente conversa ou que a criança assiste com a gente alguma informação, é importante que a gente revise com essa criança ou adolescente o que ele entendeu a respeito disso, tudo bem? Ainda que seja um adolescente, muitas vezes o sensacionalismo da TV ou da reportagem, seja o que for, faz com que esse adolescente fantasie algumas coisas e a gente precisa ter a certeza de que o que ele entendeu é realmente o que foi dito, tá? Então isso é muito importante, sempre trazendo a informação. Mas a minha criança é muito pequenininha. Eu vou adaptar a informação para a compreensão dessa criança. Como que eu faço isso? Então vocês devem ter visto até no YouTube, Facebook, rodou bastante o vídeo que mostrava para as crianças 2 pratinhos com água, com orégano, daí a criança bota o dedinho em um e o dedo fica todo cheio de orégano, e daí no outro pratinho a criança passa o dedo, né, no sabão e quando ela coloca o orégano se espalha. Então a gente vai usando de uma linguagem apropriada para aquela idade, então uma criança menorzinha, a gente vai falar do vírus como um bichinho, já que ela não entende o que é vírus, né? A gente vai mostrar figurinhas de um desenho para que ela consiga dar uma imagem para aquilo que a gente está falando, e a gente vai usar de experiência, porque a criança menor, ela compreende melhor quando ela experiencia aquilo, tá? Então, sempre trazendo a informação adequada para a criança do que está acontecendo na pandemia, no mundo, na mudança que a gente vai sofrer. Seja ela a mudança de a gente vai voltar para o Brasil, ou a gente vai mudar de cidade, ou a gente vai mudar de casa. A gente precisa compartilhar com a criança o porquê que a gente vai fazer isso. Né? Muitas vezes a criança tem um apego muito grande àquela casa, né? Porque é o lugar onde ela se sente segura, onde ela se sente confortável, onde tudo ali para ela remete à família, a amor. E tem vezes que os pais saem de uma casa, mudam para uma outra casa, sem explicar para essa criança o que aconteceu. Então, querendo ou não, essa criança está fazendo uma desconstrução de deixar esse ambiente seguro, esse ninho protetor, para mudar para um outro lugar que vai sim se tornar também esse lugar de proteção, mas que ele precisa fazer uma construção para. E para isso, a gente precisa desse diálogo. E esse diálogo que antecede grandes mudanças, passa para a minha criança também a informação, o preparo de que toda vez que ela for passar por grandes mudanças na vida dela, ela também pode contar com esses pais, né? Então, eu estou saindo de uma nursery, indo para uma escola, um primary school, né? O primeiro aninho. Essa criança sente que, bom, toda vez que tem uma mudança grande, toda vez que vai, nem que seja uma viagem, tá, gente? Toda vez que tem uma mudança na minha vida, é com os meus pais que eu sento, converso, que a gente coloca aí um cronograma, faz uma trajetória pelo que eu vou passar, para que eu me sinta mais seguro por essa transformação. Então, não tem que ser só pandemia, porque se Deus quiser, essa pandemia não vai voltar com força de novo e a gente não vai ter que passar por isso, mas estamos todos sujeitos, né? Mas sendo pandemia ou não pandemia, passamos por transformações na nossa vida. Como eu falei, podemos passar por outros tipos de isolamento social, como se um filho, por exemplo, tem aí uma catapora, né? Ou uma coisa muito mais simples como piolho, por exemplo. E a professora fala: olha, não pode vir para a escola por tantos dias, vai ter que ficar em casa isolado. Então, qualquer tipo de mudança na rotina da criança pede, é uma exigência para que ela passe por isso de maneira mais saudável, essa comunicação informativa, levando em consideração a compreensão da criança, tudo bem? Lembrando que se você tem 2, 3 ou mais crianças, a comunicação deve se adaptar para cada uma dessas crianças, tá? Se você se interessa por esse conteúdo, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Isso ajudará a fortalecer ainda mais a nossa tribo. Links na descrição.